Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, dois temas principais. Começamos, é claro, pelo que dominou a pauta do STF nesta semana, a decisão do ministro Marco Aurélio de libertar um dos líderes da facção criminosa, primeiro comando da capital, e depois a cassação dessa liminar pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. O plenário gastou as duas sessões do plenário desta semana para resolver uma crise que ele mesmo criou. E essa já se anunciava uma disputa que terminaria sem vencedores. Marco Aurélio viu sua decisão ser revogada por todos os colegas, o que não é sem precedentes, e Luiz Fux ouviu de parte dos ministros que a sua decisão tecnicamente era, abre aspas, absurda ou totalitária. Ficou com um recado, mas não no papel, que o presidente do Supremo não tem poderes absolutos para suspender as decisões de colegas. A sua caneta não tem mais tinta que a caneta dos demais ministros. Nesse embate entre Fux e Marco Aurélio, qual é a decisão menos problemática? E o que diz a regra do jogo? Porque existe uma regra para esse jogo. Depois nós vamos falar do tema que deve dominar a pauta da próxima semana, a sabatina de Cássio Nunes, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Cássio Nunes foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga de Celso de Mello e terá de dar explicações sobre o seu currículo, sobre as suspeitas de que teria inflado o seu currículo com cursos de pós-doutorado, mas há inúmeras outras perguntas a fazer e nós vamos levantar alguns desses questionamentos aqui. Estamos com um time completo, como sempre: Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Juliana Cesário ouvindo ao FMG e Diego Werneck, do INSPER. E eu vou começar hoje com a Juliana. Juliana, eu queria te perguntar objetivamente, eu vou fazer essa pergunta para todo mundo, objetivamente. Qual a decisão mais problemática? Do ministro Marco Aurélio, que libertou uma liderança do PCC que depois fugiu, ou a do ministro Luiz Fux de cassar individualmente essa liminar de um colega? E por quê? Quero saber qual é a mais problemática e por quê. Olá, Recondo, Tomás, Diego. Acho que elas são problemáticas em sentidos diferentes. E aí, para a gente avaliar qual seria a mais problemática, acho que vale a pena a gente perguntar problemática para quem, né? Para a imagem do tribunal, me parece que a mais problemática foi a decisão do ministro Marco Aurélio, sobretudo porque se tratava de um caso muito extremo, né? De uma pessoa que já havia sido condenada, que foi foragida, que é líder de uma organização criminosa, e isso repercutiu bastante e arranhou, né, para a opinião pública a imagem do Supremo. Mas a decisão do ministro Fux, ela não deixa de ser problemática, né, na dinâmica interna de divisão de poderes entre os membros do tribunal, criando uma hierarquia entre eles, de alguma maneira, ainda que se tenha entendido que seja uma prerrogativa excepcional, e o ministro Fux parece ter anuído, né, com essa excepcionalidade. Mas, para mim, o que chama atenção nesse caso é justamente essa preocupação do tribunal com essa imagem para a sociedade, né? Uma imagem de conivência com crime e tudo mais, e com a impunidade, né? Acho que isso gerou uma preocupação muito grande nos ministros de correrem para se contraporem de maneira diametralmente oposta à decisão do ministro Marco Aurélio, ainda que pudesse haver outras soluções processuais. Eles aceitaram abrir até um pouco de mão dos seus próprios poderes, né, individuais ali para o presidente, para evitar qualquer associação do tribunal, ou que o tribunal ficasse marcado por essa decisão do ministro Marco Aurélio. Mas, no fundo, se a gente for pensar nas discussões jurídicas em si, se não fosse um caso tão extremo, haveria uma discussão de fundo razoável, né, sobre a lei, sobre o dispositivo, que tem um intuito aí de desencarceramento, de redução da população carcerária, e que foi aí editada nesse contexto do pacote anticrime, embora não tivesse na versão original, né, desse pacote anticrime. Mas essas discussões nem chegaram a vir à tona, tamanha a preocupação do tribunal em rechaçar a sua associação com qualquer decisão que pudesse ser lida como uma decisão que fosse conivente com esse tipo
de crime que estava em questão. Diego, e você? Eu queria fazer a mesma pergunta para você. Qual é a decisão mais problemática, Marco Aurélio ou Fux? Felipe, dentre as duas decisões problemáticas, eu acho que a pior, comparativamente, é a do Marco Aurélio. E pelos seguintes motivos, né? Não se trata só de olhar o mérito da posição dele sobre a questão de como interpretar o 316. Né? Ele é membro de um colegiado, ele está sujeito a certos procedimentos, ele tem informações sobre como seus colegas pensam sobre o tema. Essa posição dele, por exemplo, é bastante radical, a ideia de que o prazo de 90 dias é peremptório e fatal, passou de 90 dias sem revisão e você deve, portanto, considerar que a prisão está ilegal, sem precisar ouvir ninguém, sem precisar ouvir o MP, sem precisar ouvir o juiz que teria o dever de fazer essa revisão em 90 dias. Essa é uma posição que certamente no tribunal, e isso ficou claro ontem, a princípio no tribunal só o ministro Marco Aurélio tem essa visão peremptória, há divergência entre os outros ministros com relação a outras coisas 316. Acho que tem muita coisa que não foi decidida ontem, como a Ju apontou, mas essa visão peremptória de que o prazo é fatal, de que você pode, de ofício, reconhecer que passou 90 dias, tem que soltar, ponto, me parece que o ministro Marco Aurélio não só foi derrotado ontem, mas já tinha informação para saber que essa era a posição só dele. Houve outros HCs nesse sentido dele, inclusive, que não foram confirmados pela primeira turma. Essa mesma tese foi rejeitada em vários outros HCs ao longo dos últimos meses. E me parece, de maneira geral, que a maioria dos tribunais do país, com relação a esse ponto, e o STJ, inclusive, tem entendido que o prazo não é peremptório. Então, você tem uma posição que tudo bem, é uma leitura que você está fazendo desse artigo, certo? Mas você sabe que você está sozinho dentro do tribunal nisso, você sabe que você não está fazendo prevalecer a sua posição, você sabe que esse é um caso que tem elementos, você não sabe, deveria saber que tem elementos que tornam ele um caso particularmente ruim para essa discussão, como a Juliana apontou, porque era evidente que a preventiva seria mantida se a revisão acontecesse. E aí você adota uma posição que é radical também no procedimento, que eu tenho tanta certeza da minha resposta que eu não vou abrir prazo para ninguém se pronunciar, não vou pedir informações, eu vou simplesmente mandar soltar. Eu acho que isso não é uma posição compatível com a responsabilidade de um ministro do Supremo dentro de um colegiado. Eu acho que há uma falha aí do ponto de vista, e não colegialidade no sentido só de você prestar reverência aos colegas, mas eu acho que é um ataque frontal às sinalizações que já vinham acontecendo de que essa posição não ia prevalecer. Você não está agindo como delegado do colegiado para resolver um caso. Você está usando o espaço decisório individual para adotar uma posição que você sabe que não tem respaldo. Então, acho que nesse sentido me parece mais problemática a do Marco Aurélio, além de ter sido a que causou o problema. A do Fux não teria acontecido se não fosse do Marco Aurélio, mas a do Fux, só para deixar claro, também me parece equivocado. Eu vou depois fazer a pergunta complemento, depois de nós ouvirmos o Tomás, também para vocês de qual é o problema da decisão do Fux, mas só antes, ler o 316 que você mencionou, o artigo 316 do Código de Processo Penal, no parágrafo único, diz que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Todos os ministros da turma já tinham dito que o prazo não era peremptório. E todos eles já tinham decidido, em vários habeas corpus, que, dado esse prazo de 90 dias, oficiaram os juízes responsáveis para que analisassem. E essa foi a solução que todos os ministros deram a esse problema. E aí o ministro Marco Aurélio, isolado que estava, deu essa outra decisão em sentido diferente. Queria ouvir o Tomás, mesma pergunta, Tomás. Qual é a decisão mais problemática e por quê? E depois a gente volta para falar de Fux e um pouco mais dessas decisões com o Juliano e com o Diego. Olá, Recondo, Juliana, Diego. Bem, estamos de acordo que ambas são problemáticas. Eu diria que, se é verdade que elas são problemáticas de maneiras diferentes, como a Juliana falou, elas também são problemáticas, em um certo sentido, exatamente da mesma maneira, que é
um ministro do Supremo interpreta que a lei determina algo que ninguém mais acha que determina, né? No caso do ministro Marco Aurélio, ele lê o CPP, interpretando o Código Penal, interpretando que passado o prazo de 90 dias, automaticamente a prisão, né, deve ser relaxada, a pessoa tem que ser solta, né? E ele está sozinho nessa posição. É importante a gente chamar a atenção para o fato de que esse não é um caso, como a gente já viu outras vezes, que divide o tribunal, em que alguns ministros têm uma posição num sentido e outros no outro, e sobre o qual ainda não existe um pronunciamento do plenário, ou que divide, né, às vezes a gente vê isso, a primeira turma decide de um jeito, a segunda turma... Não é o caso. Esse é um caso em que o ministro está completamente isolado na sua posição, como o Diego já salientou, né? A outra posição, que é a posição do ministro Fux, né, seria que, em certos casos excepcionais, de grande impacto, de grande, né, excepcionalíssimos, eles enfatizaram isso, mas mesmo assim, o ministro Fux poderia, um presidente do Supremo, um ministro poderia suspender a decisão de outro ministro. Isso também não existe. Então, nenhuma das duas coisas existe, né? Então, nesse sentido, elas são muito similares. Por que a decisão do Marco Aurélio seria, eu acho que eu estou de acordo com o Diego nisso, a mais grave? Eu diria que, em primeiro lugar, porque, em um certo sentido, a ministra Marco Aurélio ela é uma decisão que vai contra o tribunal, né? Claramente, o tribunal tem um posicionamento num sentido, ele é um membro desse colegiado e ele age como se ele não devesse satisfação a esse colegiado, como se ele só devesse satisfação à sua própria consciência, né? E isso pode até ser verdade quando você vota, quando você está sentado no plenário e cada um está votando, talvez cada um só deva... Mas quando você está exercendo um poder monocrático, e ao exercer um poder monocrático você está sozinho decidindo como se fosse o tribunal inteiro, daí isso não é verdade. Você não deve satisfação só à sua consciência, você deve satisfação ao colegiado, ao tribunal do qual você é parte, né? E em um segundo lugar, eu diria que me parece que isso, não só eu acho isso, e parece que né, várias pessoas acham isso, mas o próprio tribunal acha isso. Isso que foi interessante. O que gerou toda essa polêmica e a dificuldade no qual o plenário do Supremo se encontrava é que o Supremo estava diante de uma decisão na qual o ministro Fux exerceu um poder que não existia para suspender uma decisão dada pelo ministro Marco Aurélio a partir de uma interpretação que só ele acreditava que existia, né? E dado a divisão que aconteceu no tribunal, no final das contas, considerando que o tribunal fez, que foi dizer, apesar do poder do ministro Fux não existir, a gente vai referendar o que ele fez, considerando quão grave e quão equivocado foi o que o ministro Marco Aurélio fez, eu diria que não só me parece que a decisão do ministro Marco Aurélio é a mais problemática, como parece que o tribunal inteiro disse isso em alto e bom som para todo mundo, que a decisão do ministro Marco Aurélio é de fato a mais problemática. Eu queria só reler o trecho, o parágrafo único do artigo 316 até o final. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, e isso que eu tinha omitido na primeira leitura, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal, e esse é o argumento do ministro Marco Aurélio para decidir. Eu queria voltar agora na mesma ordem, começando pela Juliana, para saber qual é então o problema. A gente falou aqui da decisão mais problemática, que é a do ministro Marco Aurélio, vocês concordaram com isso, mas eu queria que a gente discutisse também qual é o problema em torno da decisão do ministro Luiz Fux e acho que o tribunal, por mais que não tenha colocado no papel e por mais que ainda haja uma divisão sobre isso, deixou um recado bastante claro de que não topa esse superpoder para o presidente, né? Então, Juliana, queria que você começasse descrevendo para a gente qual é o problema, na sua visão, dessa decisão liminar, na suspensão de liminar pelo ministro Luiz Fux. O primeiro problema que aparece nessa decisão é que ela cria uma hierarquia entre os ministros do Supremo, né? Dá uma prerrogativa ao presidente de poder cassar uma decisão que tenha sido expedida por qualquer um desses ministros. Então, é como se o presidente tivesse um poder decisório maior, né? É uma circunstância que não acontece em nenhuma outra hipótese de um ministro poder cassar uma decisão de outro ministro, né? Isso pode acontecer, mas aconteceria com o colegiado, né? A coletividade decidindo afastar uma decisão individual de um ministro específico, mas não um ministro por outro. Então, acho que esse é um problema, o primeiro problema, o problema principal, né?
Outros problemas que estão aí, que foram criticados por algumas pessoas, né, é um uso ampliativo também desse instituto da suspensão de segurança, que é um instituto excepcional, né? Ele não funciona seguindo os mecanismos recursais normais, né? Ele corta um caminho para que uma decisão ela seja cassada ou revertida, né? E uma das observações que tem sido feitas é o próprio uso da suspensão de segurança ou da suspensão de liminar em casos criminais, né? Que o STJ, por exemplo, não reconhece essa possibilidade. De alguma maneira, o Supremo, na decisão de ontem, estaria reconhecendo essa possibilidade e, segundo alguns têm chamado a atenção, pode virar, inclusive o ministro Marco Aurélio chamou a atenção para isso, poderia virar um mecanismo utilizado amplamente no caso de derrotas na seara criminal, né? Então, esses são outros problemas adicionais que surgem a partir de um uso ampliativo desse instituto, que já é um instituto problemático em si, porque, inclusive, não pode ser manejado por qualquer pessoa, né? Ou por qualquer parte. E acaba dando um privilégio para alguns atores aí do sistema jurídico, principalmente o Ministério Público, na satisfação das suas demandas. Diego, você, o que aponta de principal problema na decisão do Fux? Felipe, no seu livro, com Luiz Weber, vocês citam uma frase do ministro Moreira Alves, né? Que no Supremo não se faz justiça quando se quer, mas quando se pode. Então, acho que essa frase é uma boa maneira de ilustrar a tensão entre você ter a sua visão de como o caso deveria ser decidido e, de outro lado, você entender que tem certos procedimentos e regras que te dizem quando você vai poder dar essa decisão. Então, acho que essa tensão atravessa todos os níveis desse caso de ontem, né? O ministro Marco Aurélio está preocupado em dar a melhor resposta e ignora completamente todo o resto. É a leitura dele que prevalece. O ministro Fux quer corrigir a decisão do ministro Marco Aurélio, ignora todo o resto que a Juliana mencionou nesses dois níveis, né? Primeiro, que você tem recursos para atacar isso, né? Segundo, que esses recursos eles têm uma colegialidade crescente, né? Você recorre primeiro para o relator, ele vai poder decidir se e quando o colegiado, a turma, o plenário, em cada caso, aprecia o recurso contra sua própria decisão, mas se você cria esse bypass direto para o presidente, aparece também essa perda da própria institucionalidade, da colegialidade, como a Juliana colocou. E então, no caso, a base legal que o ministro Fux indica para sustentar a sua decisão, né, ela mostra como que isso é uma gambiarra, né? E os ministros reconheceram, no geral, que isso é uma gambiarra. Houve divisões entre eles, né, se é excepcional, excepcionalíssimo, ou se a gente não deveria nem dizer que excepcionalmente pode o presidente do Supremo fazer isso. Mas o artigo do regimento que o ministro Fux invoca fala claramente que esse poder de suspensão, né, ele se refere a decisões concessivas proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais, né? E o ministro Fux quer usar isso para se estender a uma decisão tomada, uma liminar concedida por um ministro do próprio Supremo, né? É uma tentativa de você tratar uma instituição que tem regras de tramitação interna como se houvesse essa separação, né, entre o relator que concede uma liminar e o presidente. Eles são separados o suficiente para você poder tratar como se fossem decisões de tribunais diferentes. De outro lado, a própria lei de 92, que rege a suspensão de liminar, também não é claramente aplicável a essa hipótese, né? Os ministros, de modo geral, reconhecem os problemas nessa posição, mas aí, mais uma vez, assim como Marco Aurélio e assim como Fux, na decisão do plenário acaba prevalecendo o que, digamos, é a melhor resposta substantiva, né? É preciso corrigir a decisão do ministro Marco Aurélio, ainda que procedimentalmente isso seja delicado, como vários ministros reconheceram. E eu queria também fazer a mesma pergunta para o Tomás. Qual é, na sua visão, Tomás, o problema principal da decisão do ministro Fux? Olha, o problema principal é simplesmente
que um ministro do Supremo, no caso o seu presidente, está inventando um poder que não existe. Isso já é grave o suficiente, né? Mas eu diria que na prática, e na linha, acho que a Juliana e o Diego também já falaram, é que isso cria uma situação de particularismo em cima de particularismo. A gente já tem um problema no Supremo, que é ministros por problemáticas, que são idiosincráticas, que tem a ver com uma visão muito específica, peculiar e que não tem apoio do resto do tribunal que eles têm sobre uma situação. Quando você adiciona a possibilidade da suspensão de segurança, você não corrige esse problema, você aumenta esse problema, né? Agora você vai continuar tendo decisões idiosincráticas e problemáticas sendo dadas, e algumas delas vão ser suspensas e outras não. Algumas delas vão ser suspensas porque o critério vai ser que o presidente achou aquela muito errada, mas o presidente não vai achar todas as erradas muito erradas. Ele vai achar muito erradas só aquelas com as quais ele discorda, ou discorda muito, ou que a opinião pública está com ele na sua discordância, né? Então isso cria um problema de particularismo em cima de particularismo. Mas eu acho que, acima de tudo, é importante a gente perceber que isso é um sintoma de uma patologia do Supremo, né? Se você pensa uma instituição que funcionasse bem, né, a partir do momento que você dá poder a ministros individuais para decidirem sozinhos certas questões, em situações de urgência, por exemplo, isso é uma demonstração de confiança, né? É como se os 11 ministros dissessem, olha, nós confiamos uns nos outros, em certas situações a gente aceita que um fale pelos todos. O que isso mostra isso não deveria ser um problema. Se todo mundo usasse esse poder de maneira, digamos, responsável, o sistema simplesmente funcionaria. Teria, claro, que recurso, o colegiado poderia discordar, mas ele funcionaria em geral, né? O que a gente tem como a gente tem um abuso desse poder, vem um outro ministro, um outro indivíduo falando, vamos segurar isso. Mas é claro que ninguém confia no presidente, ninguém confia que o exercício desse poder monocrático, de controle de outro poder monocrático, vai ser bem exercido. Então, numa instituição na qual não tem confiança nos indivíduos específicos, não dá para você achar que você vai conseguir corrigir esse problema com uma solução que depende de confiança num indivíduo específico, que é o presidente, que roda a cada 2 anos, né? Inclusive, isso mostra, né? Eu acho que esse que é o grande problema. Por isso que me chama a atenção, no entanto, a divisão no Supremo, que era o que eu ia chamar a atenção. Vocês falaram que eles saíram de maneiras diferentes. A decisão foi confusa, muita coisa foi dita, mas eu diria que uma divisão radical ali, uma divisão objetiva, uma divisão entre os dois, que pode ser que sintetiza as posições, é que parecia que alguns ministros diziam, olha, em situações muito excepcionais, isso pode acontecer. Diante dessa patologia, diante do problema que a gente está vivendo, em situações excepcionalíssimas, vamos utilizar esse recurso. O presidente vai ter esse poder. E vamos tentar regular, vamos tentar criar situações que dizem que situações são essas, né? E outros que disseram, não, o presidente não tem esse poder nunca. O presidente não tem esse poder e não deveria ter esse poder. No entanto, como esse caso é tão grave e já está na nossa frente, a gente vai referendar e dizer que está tudo bem o que foi feito, né? A divisão parece simplesmente retórica, mas ela não é. Claramente tem alguns ministros aí que talvez demonstrem um grau maior de confiança na presidência. Ou pelo menos acham que a situação é tão grave, que seja melhor essa solução do que o que nós temos, né? Vamos dizer que excepcionalmente o presidente pode fazer isso. Mas a outra metade do tribunal, uma metade, eu diria, é difícil dizer se foi maioria, me parece que a maioria do tribunal preferiu dizer que o poder não existe, não poderá ser utilizado no futuro, mas que esse caso é tão grave que, apesar do poder não existir, eles vão se referendar o que foi dito, o que foi feito, porque o feito já está e é melhor referendá-lo do que derrubar. Diego, eu queria te ouvir, o Tomás teve aqui um probleminha de áudio, mas eu queria te ouvir como complemento a isso que o Tomás estava mencionando. Certo, 2 coisas que eu complementaria. A primeira, acho que tem uma aposta desse grupo que o Tomás descreveu, né, de que dizer, não pode, ponto, não tem exceção, nem excepcional, mas vamos referendar, nesse caso, a suspensão, porque o mais importante é atacar a decisão do Marco Aurélio. Tem uma aposta de que isso vai ser percebido como uma proibição de fato, mas
né, como a Juliana usou a expressão abrir uma frestinha, tem um grau, né, de abertura da fresta. Esse é um grau menor, mas não é zero, porque você está mandando a mensagem para futuros presidentes mesmo a gente dizendo que não pode, tem certos casos que a gente está disposto a referendar, mesmo dizendo que você não tem esse poder. Então, no fundo, é uma distinção de grau, apesar de eles quererem fazer parecer que é uma distinção absoluta, né? A mensagem que você está mandando é de grau, encorajar mais ou encorajar menos, ou desencorajar mais ou desencorajar menos. E a segunda coisa é que, mesmo para quem diz, não, olha, é excepcional, não pode, é excepcional, são casos excepcionalíssimos, é importante levar em conta que esse não é o poder que está sendo dado ao plenário. É o presidente que vai continuar exercendo e decidindo se e quando isso é levado ao plenário. Então, no fundo, né, é muito difícil para o plenário, digamos que os ministros idealmente quisessem, o plenário sempre pode caçar o que for, se chegar aqui. Mesmo num procedimento todo errado, a gente tem que poder caçar essas liminares absurdas. Só que é muito difícil você construir essa solução sem reconhecer alguma margem para o presidente agir, decidir e não levar a questão para o plenário. Acho que esse é um risco também que é preciso ficar atento, né? Esse poder nunca vai ser exercido necessariamente com a participação do plenário e ele pode ser exercido por presidentes que não levam a sua suspensão de liminar para o plenário decidir. Eu só chamaria a atenção que, com relação a isso, Diego, o Fux fez questão de tentar deixar o tribunal numa situação mais confortável possível, né? Pelo menos fez esse aceno de que entendeu que era muito excepcional, e isso já estava no voto dele, e ressaltou várias vezes como ele estava levando isso para o colegiado, porque ele considerava muito importante que isso fosse uma decisão coletiva, que ele tomou a decisão ali em razão da urgência e excepcionalidade do caso, mas que estava levando para o colegiado, para o plenário, para que todos pudessem decidir. Então, digamos assim, ele agiu em bastante consonância com essas intenções que foram expressadas pelo tribunal. Claro, isso não quer dizer que ele vai agir sempre assim, né, daqui para frente, e que outros presidentes no futuro não vão se valer dessa decisão para ampliar essa, digamos, essa exceção que surgiu aí. Mas, nesse momento, parece que ele estava bastante alinhado, né, com essa retórica subjacente aí aos votos dos demais ministros. Eu queria também ouvir o Tomás como complemento. O Tomás teve um pequeno corte ali no áudio. Vai lá, Tomás. Então, eu chamaria atenção em relação a isso para o fato de que, se é verdade que o ministro Fux trouxe imediatamente esse caso dessa vez, né, e eles falam sobre a existência de precedentes, né, isso já tinha acontecido antes, mas tinha acontecido 2 vezes, basicamente, na história recente, né? Uma delas foi exatamente por conta de novo, o ministro Marco Aurélio ter tomado uma decisão monocrática contra o colegiado, com impacto gigantesco nacional, e daí o ministro Toffoli suspendeu essa decisão. Foi quando tinha a ver com a questão da prisão em segunda instância, a cautelar em relação à prisão em segunda instância, que ele, nas férias, no recesso, resolveu dar uma cautelar, quando o Supremo já tinha negado essa cautelar colegiadamente. Então, isso já tinha acontecido antes. E note que temos de novo o mesmo personagem, o ministro Marco Aurélio, como alguém que tinha dado causa a isso. Mas não foi a única vez. A outra vez que isso aconteceu foi uma decisão do ministro Lewandowski, a qual o próprio ministro Lewandowski destacou e chamou atenção no seu voto, né? E foi uma oportunidade que ele teve de ir no plenário, digamos, falar publicamente e reclamar do fato disso ter acontecido antes, quando ele autorizou a entrevista do ex-presidente Lula, que estava preso, numa reclamação, e foi o próprio ministro Fux que suspendeu essa decisão. Ele era o vice-presidente, mas ele estava no exercício da presidência e foi ele que suspendeu. Então eu chamaria atenção para o fato de que, se é verdade que o ministro Fux fez isso dessa vez, ele imediatamente trouxe essa decisão, isso não aconteceu com a decisão que impediu a entrevista do presidente Lewandowski. Então, se nós temos um precedente hoje de um presidente suspendendo e trazendo imediatamente, a gente tem no passado disso acontecendo, a decisão sendo suspensa e não sendo trazida imediatamente, o caso perdendo objeto, o processo perdendo objeto. Então, realmente não dá para a gente confiar, mesmo em relação à mesma pessoa, que eles sempre vão se comportar dessa maneira, né? Claro que naquele caso ele era o vice-presidente, depois que assumiu foi o Toffoli, então quem talvez tivesse controle também sobre levar isso era também o ministro Toffoli. Mas chamamos a atenção para que isso não acontece sempre.
chamaria atenção também para que esse é um caso em que o presidente trouxe imediatamente, a gente separar o fato de que ele trouxe isso imediatamente com a confiança que ele tinha, talvez, de que ele seria referendado pelo plenário. A dúvida que ficaria caso esse poder se mantivesse é como aconteceria quando presidentes tomassem decisões de suspensão e eles tivessem dúvida sobre a posição do plenário, ou tivessem certeza que o plenário não referendaria a sua escolha. Esse tipo de problema, né, que é colocado por esse tipo de questão. Mas uma coisa que eu queria, quando o presidente do Supremo inventa esse poder, e problemático, quando o próprio Supremo talvez invente poderes que a lei não autoriza, eu só faria para dar uma suavizada, talvez, na linha talvez do voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi um voto mais um pouco ambíguo em relação à sua posição em relação a esse poder, na minha opinião, que de todas as situações em que o Supremo inventa um poder para si mesmo, essa talvez fosse a mais tranquila. Já até poderia dizer que deveria fazer isso por reforma regimental, que seria outra maneira de fazê-lo. Mas se todos os ministros do Supremo chegarem à conclusão de que eles querem atribuir um poder a um deles, para excepcionalmente controlar a si mesmos, né? Por mais que isso seja inovador, por mais que seja importante a gente enfatizar que a lei não diz isso, que esse poder não existe segundo a lei, ele não existia até hoje, né? E que isso está sendo criado, é muito importante a gente chamar a atenção para o fato disso, isso não é algo que já existia ou algo absolutamente ordinário, mas de todas as situações em que eles inventam o poder, seria daquelas em que eu diria que tem menos problemas, né? Eles estão inventando um poder, que é um poder que eles atribuem uns aos outros, poder de controlarem uns aos outros. Eles não estão entrando na esfera de outro poder, e eles não estão... Então, assim, e a lei não diz o oposto, né? Que a lei diz que isso não pode. A lei não autoriza isso, não existe uma autorização legal para isso, não existe também uma proibição expressa da lei em relação a isso. Caso eles quisessem, talvez, criativamente, usando os seus poderes regulatórios, desenvolver esse poder, desenvolver parâmetros, o regimento talvez fosse a melhor maneira de fazer isso, e seria talvez algo que eles poderiam fazer. Eu só acho que é importante a gente chamar a atenção para que é isso que está acontecendo. Eles estariam criando algo que não existe. A lei não autoriza. Alguns ministros, ao votarem, pareciam agir como se fosse normal, como se o artigo 4º já autorizasse isso e não tivesse nada de extraordinário no que está acontecendo. Tem sim. Eles estariam criando algo novo, algo que talvez eles pudessem criar, mas algo que não foi criado, pelo menos formalmente. A maioria dos ministros do Supremo, na decisão dessa semana, disse aparentemente que não cabe, que esse poder não existe. Mas a gente vai ter que esperar para ver se no futuro outros presidentes vão usar ele mesmo assim. A gente já viu ministros do Supremo desrespeitando posições colegiadas. Se eles fizeram isso em outras situações, a gente não pode ter confiança de que isso não vai acontecer também em relação a futuros presidentes no Supremo. Uma coisa é o que foi desse comportamento dos ministros de uma decisão como essa. A gente tem que separar as duas coisas. Eu fico me perguntando, mas a gente já vai passar para o outro tema, se nessa decisão, por exemplo, referente ao ex-presidente Lula e a entrevista que o ministro Fux proibiu que ele concedesse, se encaixaria nas condições que foram faladas nessa semana. Excepcional, excepcionalíssima, questão de imagem do Supremo, questão de segurança pública, impedir a entrevista de alguém condenado naquela circunstância se encaixaria. Não sei se essa decisão, se tivesse sido levada ao plenário, teria sido mantida. E, por outro lado, fico pensando se algumas outras decisões liminares de alguns ministros não poderiam ser cassadas por esse critério do Fux. Eu cito a própria liminar dele, que garantiu auxílio moradia para os juízes. E houve pedido de suspensão, houve pedido para que se julgasse, e, obviamente, o tribunal não interferiu nessa decisão, porque entendeu, a presidente na época, melhor dizendo, o presidente da época concordava, que era o ministro Lewandowski, e participou das articulações para isso, e, obviamente, não ia se derrubar uma decisão como essa em suspensão de liminar, mas o ministro Fux, que ontem falou muito de imagem da justiça, que saía arranhada, será que a decisão dele de auxílio moradia, por exemplo, poderia ter sido cassada? Fica a pergunta. A gente realmente não teve uma decisão firme do plenário nesse sentido, mas também interpreto, conversando com os ministros, de que há maioria nesse sentido. Vamos passar para o próximo bloco para falar do tema da próxima semana, sabatina de Cássio Nunes Marques.
Vai ser na quarta-feira, sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. A gente sabe que tem um problema que ele terá de enfrentar de imediato, que é explicar o seu currículo. Mas essa cortina de fumaça do currículo, esse problema, melhor dizendo, que é um problema, obviamente, que tem que ser tratado, mas ele não pode esconder algumas outras questões que devem ser feitas ao indicado para a vaga do ministro Celso de Mello. Então, queria começar ouvindo você, Diego, sobre sabatina. Você escreveu um texto, inclusive, para dizer se essa sabatina seria real ou se é um jogo jogado. Queria que você explicasse um pouco a sua visão da sabatina do Cássio Nunes Marques nessa semana. Felipe, o ponto de partida do argumento é que a Constituição não só dá poder ao Senado para aprovar ou rejeitar uma indicação feita pelo presidente para o Supremo, mas diz que há um procedimento para você aprovar ou rejeitar, né? Mediante arguição pública. E essa arguição pública não é exigida, por exemplo, para quando o Senado aprova indicações de embaixadores feitos pelo presidente, que é outro dispositivo constitucional. Acho que tem que levar a sério essa ideia de que é uma arguição pública. Então, quando, né, a gente faz essa contraposição, eu e com o autor do artigo, o Marcos Lisboa, na Folha de São Paulo, a ideia não é negar que há uma construção política, né, do nome do candidato e que ele vai conversar com os senadores e que acho que a velocidade com que o Bolsonaro fez a indicação torna ainda mais importante que essas conversas tenham que ter sido feitas agora. O normal é que elas talvez já tivessem acontecido um pouco antes, algumas sondagens. Acho que como houve essa mudança de chave, né, ele estaria em campanha para o STJ, de repente direcionou para o Supremo, algumas conversas já aconteceram, não é um desconhecido total de atores políticos relevantes, mas a gente não está negando que é preciso construir apoio político, se apresentar. Aliás, dado como essas indicações vêm acontecendo no Brasil, talvez os senadores ficassem até ofendidos, né, se o indicado não fosse lá conversar com eles. Mas é importante enfatizar que a sabatina ela não serve para os senadores apenas formarem o convencimento deles, né? Os senadores que nessas conversas secretas que a gente não está acompanhando acharem que está tudo esclarecido, que a visão dele é ótima, que a trajetória dele é perfeita, eles deveriam, então, eles têm a obrigação de fazer perguntas na sabatina que mostrem para as pessoas por que eles se convenceram, né? Não é tratar a sabatina como armadilha, né? Você só pode ir lá fazer pergunta pegadinha. Se você está convencido de que é um bom nome, levar a sério a arguição pública é fazer perguntas que permitam que a sociedade entenda por que você, senador, então, acha que é um bom nome. A função da sabatina não é, especialmente essa coisa do currículo que você mencionou, tem confusões no currículo, em parte mostram desconhecimento de como funciona a academia, mas tem coisas a serem discutidas sim, só que o objetivo não é dar um carimbo ali, não, o currículo está ok, ponto. Né? O objetivo é produzir informação, tem que ser uma conversa pública que gere argumentos, que gere informação, independentemente do resultado. A arguição pública e a sabatina são um elemento de procedimento, não, né, um dado opcional que a política pode escolher levar a sério ou não, se não tiver certa até aquele momento se é para aprovar ou não. Qualquer que seja o resultado, qualquer que seja a substância dessas conversas, esse é o momento de fazer a discussão pública. Diego, isso que você está falando vale também para a gente pensar, né, nas perguntas, não só como perguntas sobre questões substantivas, né? A gente falou do currículo, perguntas sobre o currículo, mas também perguntas sobre questões substantivas que são muito importantes, né? Mas muitas vezes a gente vê os ministros fugindo dessas perguntas, como eu não vou me posicionar sobre um caso que ainda vai ser julgado. Então é interessante questionar, né, a posição, né, desse indicado sobre casos marcantes e casos controversos que foram decididos no passado para o Supremo, para entender como ele vai se comportar. Mas também é importante, me parece, buscar compromissos dessa pessoa com relação ao seu próprio comportamento, né? Se a gente não pode exigir um compromisso com relação a como vai votar num caso ou no outro, e nem seria desejável isso, exigir isso de um juiz, de um magistrado, acho que a gente pode sim
exigir compromissos com relação a como ele vai se portar na posição de ministro. E aí algumas coisas que eu acho que valeriam a pena de serem abordadas nessa ocasião é, por exemplo, a relação, o que ele considera que é uma postura correta e adequada de um ministro do Supremo com relação à imprensa, né? O uso da imprensa para falar fora dos autos, para agir contra o próprio tribunal, o colegiado ou outros ministros, a criticar julgamentos em curso, etc. São condutas que a gente vê acontecer com muita frequência. Uma outra questão que eu acho que poderia ser levantada, eu considero importante também em termos de comportamento, né, do ministro, é como ele pretende operacionalizar os encontros, né, com partes e advogados. Recentemente ficou muito evidente, né, como esses encontros se dão muitas vezes de maneira informal, na casa de um, na casa de outro, com a presença de políticos, com a presença de pessoas que são partes em processos que vão ser julgados pelo Supremo. Isso é muito problemático, né? Existe a prática mais ou menos regulada de despachos nos gabinetes, mas mesmo essa prática ela é objeto de muitas críticas, considerando que algumas partes têm acesso a esses despachos, essas conversas informais e privadas, e outras partes não, o que gera um desequilíbrio dentro do processo que vai ser julgado por um tribunal que se pretende independente e imparcial. Então, acho que esses são alguns elementos que poderiam ser trazidos como forma de exigir um compromisso público, né, de um futuro ministro, né, como ele vai se comportar nesse cargo de extrema relevância, independentemente da posição substantiva que ele vai adotar nos casos que vai julgar. Eu queria começar com o Tomás, um pedido para vocês de perguntas objetivas que vocês fariam para o candidato, fossem vocês senadoras ou senadores. Tomás, eu queria que você levantasse algumas questões que você acha que são importantes a ser feitas ao candidato. Recondo, então, na linha do que a Juliana acabou de falar, né, uma das coisas que a sabatina permite é ter um registro da posição do ministro, que depois aquela pessoa pode ser cobrada em relação à coerência com aquilo que ela disse. Se você disse algo quando você estava sendo sabatinado, depois que você virar ministro, espera-se que você se comporte da mesma maneira, né? Então, a atenção aqui em relação a perguntas é que, com frequência, as pessoas querem saber o posicionamento do ministro sobre casos concretos, como que ele decidiria, né? E ele, com frequência, eles vão dizer que eles não podem pré-julgar. Então, a primeira coerência exigida é essa, né? Tem um texto de quase 10 anos atrás, do Pedro Abramovay, em que ele falava sobre a incoerência de um candidato a ministro do Supremo alegar que não pode falar sobre certos temas por não poder pré-julgar enquanto candidato, mas depois que ele virava ministro, ele passava a dar entrevistas e falar sobre todos os temas da nação, né? Então, a primeira coerência exigida é ou essa pessoa se sente confortável para falar sobre certos casos, mesmo que em tese, né? Não vai dizer necessariamente como vai votar, porque você não tem todos os elementos e argumentos na sua frente, mas em tese, como que você enxerga aquela questão, ou ela está preparada para falar sobre isso, ou se ela não está preparada para falar isso na sabatina, que ela não fale sobre isso jamais, mesmo com o ministro, né? Que ela fale apenas nos autos, como eles exigem. Então, acho que essa seria a primeira coerência. Em relação a esse tipo de atitude, algo que eu acho que daria para perguntar, que não é exatamente perguntar sobre um caso concreto, mas claro que tem implicações para casos concretos, qual é a atitude de um novo ministro no tribunal, que seria o caso dele, caso confirmado, em relação aos precedentes do próprio tribunal. O que eu quero dizer com isso, né? A gente sabe que existem certas decisões que sobrevivem no Supremo hoje por votações anteriores, que são votações que foram apertadas. Votações de 6-5, de 7-4. E essas decisões, com a mudança de ministros do Supremo, podem mudar o placar atual do Supremo. Mas a interpretação da Constituição deveria mudar simplesmente, ou pelo menos muita gente acha isso, e eu defenderia isso, porque você mudou os jogadores que estão em campo naquele momento, né? Conforme vai mudando a composição, vai mudando a interpretação, às vezes para um lado, às vezes para o outro, às vezes vai, às vezes volta. Isso é algo problemático.
Então, eu acho que é razoável perguntar o que ele pensa em relação à atitude dele. Se ele estaria confortável com dizer, olha, se eu não estivesse participado do julgamento anterior, eu não teria votado dessa maneira. Mas como essa decisão já foi decidida, esse caso já foi decidido, eu não vou reabri-la. A gente vai manter o que foi decidido, né? Que eu participe da decisão sejam respeitados e considerados por ministros futuros. Isso eu acho que é o que daria para cobrar. Isso tem implicações para casos anteriores? Claro que tem. Tem implicações, por exemplo, para a questão de prisão em segunda instância. Tem. Da mesma maneira que um tema importante para progressistas nos Estados Unidos é exatamente esse o debate que existe nos Estados Unidos em relação ao direito ao aborto, né? Existe uma decisão do Supremo Corte da década de 70 que afirmou a possibilidade, pelo menos em certos termos, dentro de certos parâmetros, o direito à realização da interrupção da gravidez. E o que eles cobram hoje é não dá para ter passado décadas, a gente vai simplesmente eliminar um direito que existe, com as quais as pessoas contam depois de décadas, porque mudou a composição do tribunal, simplesmente porque agora um 5-4 virou um 4-5. Então, esse tipo de pergunta seria o tipo de pergunta que eu faria, é o tipo de posição que eu acho importante. De novo, não significa que necessariamente a pessoa vai se comportar daquela maneira, mas a gente tem que, no mínimo, ter a possibilidade de, caso a pessoa diga algo e no futuro faça o oposto, que a gente possa apontar isso, chamar atenção a isso, dentro, é claro, dos limites que o constrangimento individual pode gerar no comportamento de qualquer pessoa, especialmente de um ministro do Supremo. Não é muito no caso de alguns, mas para alguns pode ser muito. Já houve ministro que claramente no plenário disse, como eu não participei do julgamento, logo depois de entrar, como eu não participei do julgamento no passado, então eu me lixo para a jurisprudência do Supremo, dou aqui minha opinião e acabou. E isso parte dos próprios ministros, isso não é uma coisa criada de fora, não é nenhuma pressão, isso parte dos próprios. Diego, eu queria ouvir você sobre perguntas para o Cássio Nunes. Retomando alguns pontos que a Juliana e o Tomás falaram, então, objetivamente, a questão de com quem se encontrou é fundamental, né? Acho que tem que dizer com quem você se reuniu, quem te apoiou. Essa é uma lista que tem que ficar guardada para avaliar o desempenho, a imparcialidade de qualquer ministro em casos futuros. Ok. Com relação ao ponto do Tomás, é interessante saber qual é a posição dele sobre a questão dos precedentes, mas me parece que antes disso, é importante que algumas coisas ele responda sobre decisões passadas que, a princípio, não tem chance de voltar imediatamente ao tribunal. A gente sabe que o Supremo, sendo o Supremo, qualquer coisa que já foi decidida na história do Supremo, seja há 30 anos, seja uma semana, pode ser decidida de novo na semana seguinte. Mas também a gente não poderia, por esse argumento, achar, então, que, né, não existe um histórico do tribunal do qual o ministro não participou e que ele possa opinar sobre, porque a gente precisa saber qual é a visão concreta do ministro sobre certos temas. Então, por exemplo, agora a minha sugestão de pergunta. Em uma entrevista há alguns anos, no Conjur, o desembargador Cássio Nunes expressou uma visão de um judiciário contido, né? Um judiciário que tomaria cautelas em relação a decisões dos outros poderes, não anular decisões dos outros poderes. Se não me engano, ele está falando especificamente do executivo, mas uma imagem que vale para o legislativo também. Eu acho que tem que entender concretamente onde ele está disposto a ir com essa visão. Então, por exemplo, decisões anteriores do Supremo que permitam a gente mapear como ele teria aplicado isso nesses outros casos. A gente tem um exemplo recente de criminalização da homofobia num caso de omissão do legislativo. Seria importante saber a posição do ministro sobre isso. Veja, você não está dizendo queremos que você retome o caso e decida assim assado. É dado que isso foi decidido pelo Supremo. Foi a maioria acachapante no caso, né? O que você acha sobre aquela decisão, como você teria votado? É uma pergunta que permite, inclusive, a gente saber como o ministro se sente e como o futuro ministro se sente e como ele encara afirmações feitas pelo presidente Bolsonaro no contexto da sua indicação, como, por exemplo, eu quero indicar pessoas que votem de acordo com os interesses conservadores, né? Cássio Nunes é um católico, é uma pessoa família. Essas são afirmações que foram feitas para angariar apoio a ele. Então, acho importante que ele seja confrontado com elas
para que explique como isso se reflete na visão judicial dele. Afinal, o que significa, então, para o presidente, como se relaciona com essa afirmação feita pelo presidente sobre você? E o que isso tem a ver com a maneira com a qual você diria um caso como esse, da criminalização da homofobia? Acho que isso são perguntas que precisam ser feitas a partir de decisões passadas e não vejo uma boa desculpa para você se esquivar de todas. Eu queria ouvir mais perguntas da Juliana, eu deixaria uma aqui também, que é em cima de caso passado, e que vai mudar a composição do plenário e muda o entendimento, ou vai mudar certamente o placar, que é corte de salário de servidores públicos e redução de jornada. Esse foi um placar apertado, em que os 2 ministros que formaram a maioria estão saindo. Como já houve decisão, acho que não teria nenhum problema para o candidato responder, não estaria se antecipando a nada. Claro que há propostas de mudança na Constituição, mas se perguntar, naquele processo que foi julgado, você teria votado como? Ou não dá para fazer essa pergunta em vários tantos outros processos, né? Como você teria votado nesse caso? E não tem uma desculpa de, não posso falar sobre isso porque o caso vai voltar. Não, não vai voltar. Juliana, você tem mais sugestões aí para os senadores? Esse caso da LGBTfobia que o Diego mencionou, ele é bom porque ele pega 2 coisas importantes, né? Ele pega uma atuação num vácuo legislativo, mas pega uma questão de direitos fundamentais. E, claro, eu gostaria de ouvir ele sobre direitos fundamentais e direitos fundamentais nesse sentido amplo, né? Incluindo direitos trabalhistas, incluindo também direitos de minorias. Então, eu acho que levantar esses casos, né, e pedir o posicionamento dele, qual teria sido, ou perguntar se o tribunal acertou ou errou na visão dele, eu acho que seria muito interessante. O caso da LGBTfobia, o caso das próprias uniões homoafetivas, que hoje me parece que é um precedente bastante consolidado, né? Mas gostaria de ouvir se é mesmo para ele e em que medida e qual seria a justificativa. Então, eu acho que casos de direitos fundamentais são bastante relevantes, porque eu gostaria de ouvir se nessa autocontenção dele com relação aos outros poderes, ele está considerando que direitos fundamentais não se encaixam nessas hipóteses, ou que ele também está afirmando, ou que ele estaria afirmando que direitos fundamentais não são razão suficiente para uma atuação mais proativa do judiciário. Então, eu gostaria de ouvir ele sobre isso, além daquelas questões que eu já mencionei sobre comportamento, relação com a imprensa e reuniões privadas aí com partes e advogados. Recondo, só queria chamar a atenção para uma coisa com relação às sabatinas, que tem a ver com uma outra sabatina que está agendada no Senado também, que é a sabatina do Jorge Oliveira, para a vaga no TCU, né, do ministro do TCU, José Múcio Monteiro. E essa vaga tem uma peculiaridade, né, dessa sabatina, porque essa vaga não está aberta, né? O ministro do TCU, José Múcio Monteiro, ele informou a sua aposentadoria, mas que vai ocorrer apenas no fim do ano, não é caso de compulsória, né? Ele está adiantando a sua aposentadoria, se comprometeu a isso, mas essa vaga não está aberta. Então, é uma situação muito estranha, né? O Senado ele se recusou a sabatinar o Cássio Nunes antes da abertura da vaga do Celso de Mello, no que parece que agiu muito bem, porque a vaga não estava aberta, e deveria fazer o mesmo nessa outra circunstância também, né? Porque se existe uma expectativa de direito, digamos assim, de preenchimento de uma vaga futura pelo presidente, esse direito ainda não existe, né? Porque a vaga não está aberta e pode ser que o presidente, por alguma razão qualquer, não esteja no cargo naquele momento da nomeação, ou que a composição de forças no Senado mude. Isso vai ser importante para essa aprovação ou não aprovação. Então, acho que isso é uma coisa muito grave, já bateu às portas do Supremo, né? O senador Alessandro Vieira apresentou o mandado de segurança, que foi distribuído para o ministro Dias Toffoli, que já negou a sua liminar. Mas isso é um caso de extrema relevância, porque pode se tornar uma prática muito nociva para a democracia e para a separação de poderes. Então, gostaria de chamar a atenção para esse fato. Vai, Diego, por favor. Eu queria complementar colocar uma outra camada de gravidade nesse problema que a Juliana apontou, né? Sobre a possibilidade de você indicar e sabatinar para uma vaga que ainda não está aberta, que é apenas esperada. Imagina o quanto que isso também não permite, que estava na fala da Juliana, mas eu vou colocar de forma bastante concreta, você está se imunizando da política, né? Você está virando e dizendo, como um colega da FGV do Rio, Álvaro Jorge, observou, conversando sobre esse tema,
Então, o presidente acabou de ser eleito, né, ele está naquele auge de popularidade, né, ninguém está questionando nada, são aquele período inicial de lua de mel. No primeiro mês, ele faz a lista de todas as indicações que ele poderia fazer, já envia para o Senado, já aprova e fica com aquilo já garantido. Não pode fazer isso, né? Você não pode querer imunizar das flutuações da política e da conjuntura, da sua popularidade, de acordos políticos que vão ter que ser feitos ao longo do tempo, esse seu poder de indicar. Então, fazer essa indicação pré-datada, né, me parece também absolutamente compatível com a separação de poderes. A indicação e a sabatina pré-datadas. Não, e acrescentaria que isso permite a formação de acordos que são muito complicados, né? Por exemplo, nesse caso, claro, a gente não sabe as razões que motivam o ministro do TCU para antecipar a sua aposentadoria, mas podemos pensar num cenário em que pudesse haver algum tipo de combinação no sentido de que o pré-datado da sua aposentadoria permite uma série de outras contrapartidas, uma barganha em torno dessas aposentadorias antecipadas, já que o presidente em questão conseguiria assegurar o benefício dessa aposentadoria antecipada com zero risco, como você colocou, fazendo essa sabatina e aprovação no momento de popularidade. Então, é muito complicada essa situação. Ou então, como é esse caso especificamente, a soma de sabatinas para vários cargos ao mesmo tempo. Então, enfatizando, isso permite, né, que essas negociações aconteçam de uma maneira que você pode falar, incidentalmente poderia acontecer. Se ela tivesse aberta ao mesmo tempo, isso poderia acontecer? Poderia. Mas uma coisa é algo que poderia acontecer e uma interpretação que sistematiza uma prática que faz com que isso passe a acontecer corriqueiramente, sempre, com vários outros cargos. Acho que isso é problemático. E lembrando, e dando um nome ainda mais específico, falando em compulsória, o ministro Marco Aurélio, a gente sabe quando ele se aposenta. Existe uma data da aposentadoria compulsória do ministro Marco Aurélio para julho do ano que vem. Imagine se seria possível isso. Seria possível o presidente Bolsonaro e o Senado se anteciparem na nomeação e na sabatina específica do ministro Marco Aurélio, já que a gente já sabe quando isso aconteceria? Me parece que não. Me parece que seria muito problemático que isso acontecesse. Mas a partir do momento que se faz isso em relação a uma nomeação para o TCU, começa-se a construir um tipo de interpretação que, com o passar dos anos, daqui a pouco as pessoas falam, claro que pode, a gente já faz em relação ao TCU, por que não em relação ao Supremo? Isso é muito problemático, e é, portanto, por isso que seria importante cortar essa possibilidade direto e imediatamente para que ela não se torne uma prática mais corriqueira. Só faço 2 pitacos aqui. O primeiro, e aqui não é tentando achar razões para isso. A primeira como é um momento de pandemia e estamos às vésperas de uma eleição, vai haver um esforço concentrado para as sabatinas, mas com todos os problemas que vocês já mencionaram. Então, posso pensar, sendo naive, que uma das razões é essa. Tem que fazer agora porque vão aproveitar essa janela de oportunidade em que dá para reunir os senadores aqui antes das eleições para a gente cumprir essa tarefa. A outra, e aí é algo que é um pouco de boato ainda em Brasília, é de toda a construção política que isso vai levar no futuro. São passos a serem dados, mas que poderiam levar, inclusive, Zé Múcio Monteiro a integrar o governo Bolsonaro. Então, essa é uma das razões de que isso pode ter passado por todo um acordo para que Jorge já seja sabatinado para o TCU. Depois, algumas mudanças aconteceriam no governo e com a possibilidade de Zé Múcio Monteiro, que foi deputado, líder, teve uma atuação expressiva no Congresso Nacional, faça parte da articulação política do governo Bolsonaro. Então, acho que pode ter algumas outras razões aí por trás dessa história. Eu só queria, por último, deixar uma pergunta, porque eu acho que certamente isso está na cabeça de todos vocês, mas acho que não foi expressado, que é que ele explique, que o Cássio Nunes explique quem foi que apoiou a indicação dele. Quem é que pegou o nome dele como um arqueiro, como se dizia no passado, e que apoios que ele teve, que reuniões que ele teve, quem foi que mencionou que ia falar com o presidente, se houve interferência de advogados, se houve interferência de algumas outras personagens, qual a atuação dos ministros do Supremo nessa negociação. Então, gostaria muito, e acho que algum candidato no passado, eu não vou me recordar qual, depois a gente procura isso, foi instado a se manifestar sobre isso. Quem foi que apoiou a sua candidatura? Isso acho que é interessante. Diego, você quer falar alguma coisa?
Só no momento em que tudo é politizado, né, e parece que está se criticando o candidato especificamente porque é uma indicação do governo Bolsonaro. Basta, quem estiver pensando isso, assista as sabatinas dos ministros Fachin e Teori Zavascki, por exemplo, para ver o tipo de pergunta que foi feita com relação a isso, que foram perguntas sérias e importantes e que mostram que não é uma questão, é uma tendência não linear, mas há uma tendência crescente de seriedade nas sabatinas, e isso não tem a ver com oposição ao nome específico, tem a ver com oposição a uma condução frouxa do processo pelo Senado. Isso é que a gente tem que resistir sempre. Dá para voltar até mais no tempo, Diego, e antes da gente passar para a rodada final aqui, voltar às sabatinas do Gilmar Mendes, que foi uma guerra, e do Pertence. A do Pertence, como não tem registro em vídeo, as pessoas esquecem que houve ali um entrevero grave na sabatina dele, com questionamentos, inclusive, sobre posicionamentos dele como Procurador-Geral da República. Então, foi uma sabatina bastante séria, isso década de 90 ainda. Mas eu queria passar para a nossa rodada final, para que nós façamos a nossa eleição de fato da semana, personagem ou decisão. E eu queria começar pelo Tomás. Tomás, eu queria que você destacasse para a gente qual seria o seu fato, decisão ou personagem da semana. Olha, fora do que a gente já falou aqui, tentando ser mais original, eu chamaria atenção para a decisão do ministro Fachin em relação à nomeação de reitores, né, pelo presidente, dizendo que o presidente da República, no voto dele, dizendo que o presidente da República tem que necessariamente nomear o primeiro da lista tríplice, em respeito à autonomia universitária. Isso estava para sendo votado no plenário virtual, foi feito um destaque, será agora para o plenário físico. Tenho certeza que quando isso for decidido, quando isso voltar, a gente vai ter muito o que discutir aqui. É um caso importante, que tem a ver com o contexto atual, mas também tem a ver com um tema super importante, que é a autonomia universitária, e também com questões de como funciona o Supremo, né? Isso estava no plenário virtual, o ministro Celso de Mello votou no plenário virtual antes de se aposentar, agora esse caso foi levado para o plenário físico, preserva-se o voto do ministro Celso de Mello. Eu imagino que vai ser isso que vai acontecer, mas percebe como essas transições e essas mudanças recentes geram esse tipo de questão, né? Claro que o ministro Celso de Mello não terá a oportunidade de participar dos debates no plenário físico, e teremos que lidar, caso o voto dele seja de fato preservado, como eu imagino que será, esse voto foi dado sem a oportunidade de ter ouvido ou considerado questões que podem aparecer nos debates do plenário físico. Mas esse é o caso que eu chamaria a atenção pela importância, especialmente para todas as universidades do Brasil, mas também diz muito sobre como o Supremo funciona. Juliana, e você? Vou chamar a atenção, então, para um legado aí do Celso de Mello que ficou no plenário virtual, que é um caso sobre igualdade de gênero, né, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da lei que criava exigências maiores para se conceder pensão a cônjuge de ex-servidor. No caso, era uma lei que discriminava, digamos assim, homens, né, que exigia requisitos mais graves para conceder essa pensão para homens. E o ministro Celso de Mello, como relator, que foi seguido, considerou que essa diferenciação era inconstitucional, né? Porque para o homem se exigia que ele fosse inválido e dependente economicamente da mulher, exigência que não havia para mulheres. Então é interessante que é um caso sobre igualdade de gênero, mas que o prejudicado, nesse caso, era um homem. E aí é interessante pensar como ações desse tipo foram usadas até nos Estados Unidos para avanço da pauta de igualdade de gênero, e uma das advogadas nos Estados Unidos que fez isso foi a ministra Ruth Ginsburg, né, que faleceu recentemente. Ela, na época de advogada, atuou num caso desse tipo para promover igualdade de gênero a partir dos direitos de homens a pensões. E um outro caso que eu queria chamar a atenção também, foi um outro caso do plenário virtual, né? E aí, plenário virtual tem isso, às vezes é muita coisa na mesma semana, é um caso sobre uma lei de São Paulo que estabelecia requisitos para rotulagem de produtos transgênicos, né? Então, de acordo com essa lei, produtos transgênicos com proporção igual ou superior a 1% deveriam conter essa informação no seu rótulo, além do símbolo T. Ganhou o posicionamento da relatora, a ministra Rosa Weber, que disse que essa lei é constitucional. Então, é importante, né, na discussão sobre alimentação e sobre saúde, mas houve divergência, né? E a divergência
do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli, justamente se sentaram na questão da competência, né? De que a competência para editar esse tipo de norma é da União e que o Estado não poderia ser mais restritivo do que a União. E aí esse é um caso interessante para a gente comparar com a jurisprudência sobre Covid, né? Em que esse tipo de consideração não foi feita, em que o principal critério era a proteção à saúde, né? A lei mais protetiva à saúde, segundo critérios científicos, deveria prevalecer. E nesse caso, esse foi o entendimento que venceu, mas não venceu a unanimidade, como nos casos da Covid, né? Houve ministros, como o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, que defenderam, além de outros, né, que os seguiram, ministro Roberto Barroso, ministro Luiz Fux e ministro Gilmar Mendes, que ressaltaram, que priorizaram essa questão da competência. Diego, e você, para a gente fechar? A decisão que eu destacaria é a decisão individual do ministro Roberto Barroso, suspendendo temporariamente por 90 dias das suas funções parlamentares o senador do DEM, Chico Rodrigues, né, que foi alvo de operação da Polícia Federal ontem e estava ocultando valores potencialmente ilícitos no momento em que foi detido, no processo de ser detido. A decisão é interessante porque ela faz duas coisas, né? Ela enfrenta a questão se deveria haver prisão preventiva ou não do senador, e com relação a isso, além de vários outros argumentos, é interessante notar que o ministro Barroso diz: não está claro, a jurisprudência do tribunal não é super clara com relação à possibilidade de prisão preventiva de parlamentar no exercício da função. Ele faz referência a uma decisão muito apertada do tribunal com relação a cautelares diversas da prisão, né? Foi 6-5 numa ADIM, se eu não me engano, há mais ou menos 2 anos, né? E com o voto decisivo da ministra Carmen Lúcia naquela ocasião. No caso Aécio Neves, né? Caso Aécio Neves, exatamente. Era uma ADIM, mas o caso, né, o episódio político que inspirou era do Aécio Neves. E o ministro Barroso observa que na leitura dele não está claro por aquela decisão o que fazia com relação à prisão preventiva, que por respeito ao colegiado, então, ele diz isso, por respeito ao colegiado, eu não vou decretar a prisão agora, mas eu já suspendo o parlamentar das suas funções por 90 dias, considerando que ele estaria usando, e né, os fatos mostrariam isso, usando a posição de parlamentar para praticar crimes e, quem sabe, ocultar, tornar mais difícil a obtenção de provas. Então, acho que isso sinaliza também, quem sabe, um possível retorno do Supremo nos próximos meses e anos a essa questão, né, do que o tribunal pode fazer com relação a parlamentares nessas investigações por corrupção. Perfeito, gente. A gente volta na próxima semana, esperando o resultado da sabatina do Cássio Nunes, então vamos ter mais muita coisa para discutir. Obrigado mais uma vez, gente. Até semana que vem.